estender as mãos aqui, vamos estar mencionando o pastor Thiago, amém? Que vai estar ministrando nosso coração nessa manhã. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos abençoar a vida do pastor Thiago nessa manhã, Deus, que ele possa ser um canal livre, Pai amado, do Senhor, para ministrar aquilo que está no seu coração, Deus. Em nome de Jesus nós o abençoamos, Deus, declaramos o seu poder, a sua unção, Deus, o seu Espírito Santo, Pai amado. Use, ó Pai amado, com poder, ó Pai amado, com graça a vida dele, ó Pai amado. Em nome de Jesus nós o abençoamos, Deus, para a glória e honra e louvor do seu santo nome, Pai. Amém. Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Pergunta para o seu irmão se ele está bem. Está bem, meu querido? Se não está, vai ficar. Gente, eu sei que a gente sentou, mas eu queria que a gente se levantasse mais uma vez para a gente levantar um clamor agora pelos enfermos. A gente tem escutado muitas pessoas, elas têm ficado doentes, muitas crianças têm ficado enfermas nesses dias, talvez pelo clima, mas há uma coisa assim fora um pouco do comum, pelo que eu estou vendo, muitas notícias chegando de pessoas que estão doentes, e a gente queria orar um pouco sobre essas pessoas, para que o Senhor vá de encontro a elas. Vamos orar juntos, podemos? Amém. Queria que você levantasse suas mãos, vamos interceder pelos enfermos, amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, ainda nessa manhã nós queremos interceder, ó Pai, por aqueles que estão acometidos com alguma doença. Em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro a essas pessoas, a essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, mulheres e homens, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, ó Pai, pela cura, Senhor, porque o Teu nome Ele é poderoso, o Seu nome Ele cura, o Seu nome cura, Jesus, e é no Seu nome que nós intercedemos como igreja, por todos aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, que o Senhor possa cercar a vida daqueles que estão com alguma doença, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoamos as nossas crianças, ó Pai, todas as enfermidades que estão chegando nelas, que elas possam ser curadas também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Como igreja nós intercedemos agora, nós pedimos o Teu poder, Jesus, sobre toda a enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém? Aplauda Jesus por isso. Pode sentar novamente. Muitas crianças estão passando por isso. A Aurora ficou um pouco ruim. Matias está aí terminando aí de ficar bom, né? Estava ruim. Teve uma criança aqui também que ficou internada. A Laura da Ana Lu está internada ainda. Caleb, olha quantas crianças, tudo aqui é do nosso lado. Então, quando você lembrar na sua casa, quando você for orar, interceda por essas crianças também. Amém? Vamos lá, gente, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, capítulo 25, diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que a lei diz? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. Certa resposta, disse Jesus: faça isso mesmo, e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Verso 31.
Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada e passou direto. Um levita fazia o mesmo caminho. Quando viu o homem caído, também o evitou e passou para o outro lado, pelo outro lado. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele e tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou sobre seu animal, o levou a uma hospedaria e cuidou dele. Verso 35. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se os custos excederem isso, eu o reembolsarei na minha próxima viagem. Qual dos 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Jesus perguntou. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Meus irmãos, essa é a palavra, o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estamos dentro desse tema, nesse mês, tratando sobre a generosidade. E Deus tem falado muito nesses dias aos nossos corações. Eu não sei se você tem percebido isso, mas tem sido precioso as palavras que estão sendo ministradas aqui. Desde lá do começo, quando a gente começou a falar sobre o retorno de Cristo, nós falamos da importância da Escritura. Falamos no mês passado sobre a família. E isso tem dado um resultado no mundo espiritual. Uma simples postagem que foi feita essa semana, Lê, sobre a família, aquilo tocou pessoas de fora da igreja. Pessoas vieram, uma querida próxima a nós falou sobre esse post e falou: cara, como aquilo foi profético, como aquilo falou comigo. Então nesses dias o Senhor está falando, se numa simples postagem que a gente fez essa semana retrasada, o Senhor falou ao coração de pessoas. Quanto mais aqui, quando nós estamos aqui sentados domingo após domingo, ouvindo uma palavra, o Senhor está comunicando algo para a gente. Amém. Deus quer nos levar para um novo nível de tudo que a gente tem aprendido aqui. Nesse mês, nós estamos falando sobre generosidade. E eu fico muito feliz com esse tema, porque é uma oportunidade que sempre Deus nos dá. Deus está pondo oportunidades nas nossas mesas, na nossa frente. Mas antes da gente explorar esse texto, eu quero lembrar vocês da definição de generosidade. E a Má trouxe sobre isso semana passada. Eu não vou falar sobre isso, entre aspas, mas eu invadi o esboço da Má e peguei a definição dela lá, que ela escreveu, e eu queria falar para vocês aqui de novo essa definição. Generosidade, segundo a Bíblia, é a disposição do coração de doar, compartilhar ou servir aos outros com alegria, sem esperar algo em troca. Não se limita apenas a recursos financeiros, mas inclui tempo, dons, atenção e amor. Isso é o significado da generosidade bíblica. Eu vou falar novamente para a gente internalizar isso, amém? Presta atenção, generosidade segundo a Bíblia é a disposição do coração do quê? De doar. Fala comigo, doar. Doar. Compartilhar, fala compartilhar. Compartilhar. Ou servir aos outros com alegria, sem esperar algo em troca. Não se limita apenas a recursos financeiros, mas inclui tempo, dons, atenção e o amor. Esse é o significado de generosidade. E é engraçado que muitas vezes a nossa mente, quando você fala, poxa, aquela pessoa é generosa, às vezes a nossa mente tende a levar a questão financeira, não é? Às vezes você pensa que a generosidade ela está relacionada aos nossos recursos financeiros. A pessoa é generosa, você fala, caramba, aquela pessoa é extremamente generosa, porque talvez ela está fazendo algum ato ali com um dinheiro, mas a generosidade ela é muito mais ampla do que isso, amém? A generosidade não se limita apenas a isso. A generosidade cristã, ela vai muito além. Nós tivemos semana passada uma introdução sobre isso, falando da generosidade do próprio Deus. Deus o nosso Deus, ele é extremamente generoso por natureza. A Má falou sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O nosso Pai, o nosso Deus, ele é extremamente generoso. E hoje eu quero continuar nesse tema de generosidade, mas eu quero falar um pouco da generosidade em movimento.
Esse é o tema da minha mensagem: generosidade em movimento. Essa generosidade é aquela que faz a gente se levantar da nossa cadeira. É a generosidade que nos faz nos levantar do nosso conforto e faz a gente estender as mãos para quem precisa. É a generosidade que nos faz doar tempo. É a generosidade que nos faz ouvir com paciência. É esse tipo de generosidade que eu quero compartilhar com você. É a generosidade de dividir aquilo que nós temos, mesmo que o que nós temos seja pouco. Essa generosidade é a generosidade em movimento. E esse texto que a gente leu, ele é muito interessante. A gente pode aplicar algo muito profundo dentro dessa realidade de nós sermos generosos. Aqui Jesus, ele é questionado pelo especialista da lei, como a gente leu. Aquele especialista pergunta para Jesus como ele podia herdar a vida eterna. E Jesus devolve a pergunta para o homem. E o homem vai lá e responde Jesus. E mais uma vez ele questiona Jesus de quem é o próximo. E Jesus responde esse homem com uma história. E a história que nós lemos aqui, eu achei muito interessante a abordagem que Jesus fez, a resposta que Jesus deu àquele homem. Há um ensinamento precioso aqui que nós podemos aplicar nas nossas vidas. O foco aqui desse texto que nós lemos é a demonstração do amor ao próximo, mas também aqui nós podemos ver como é a vida de uma pessoa que anda em generosidade, como é a vida de quem é generoso. E esse samaritano expressou a verdadeira generosidade, porque generosidade, vocês lembram? Acabamos de falar aqui, a generosidade é a disposição do coração de doar. A generosidade é compartilhar e servir aos outros. E esse samaritano fez isso. Ele serviu ao próximo, não é mesmo? No texto aqui nós vemos 4 personagens. Nós vemos um homem que foi assaltado, foi roubado por bandidos. E esse homem foi espancado e deixado nu lá no chão, sem roupas, a Bíblia fala. Nós vemos um sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os homens que representavam o povo diante de Deus. Eles eram responsáveis por essa conexão do povo com Deus. Nós vemos aqui também um outro personagem, o levita. Quem eram os levitas? Os levitas, eles cuidavam de todo o serviço. Eles eram auxiliadores dos sacerdotes dentro do templo. E nós vemos aqui um samaritano. Você sabe quem era o povo samaritano? O povo samaritano era um povo rejeitado pelos judeus, porque os judeus consideravam eles como impuros, por causa ali da mistura da cultura. Então os judeus desprezavam o samaritano, eles não aceitavam os samaritanos. Então a história aqui conta de 4 personagens: um sacerdote, um levita, um homem caído ao chão e o samaritano. E o samaritano surpreendeu a todos. Essa história que Jesus conta, o samaritano, então surpreendeu a todos. E alguns pontos desse texto chamam minha atenção e eu quero trazer para a gente aplicar aqui na nossa vida. Primeira coisa, olha o verso 31, volta aí para a sua Bíblia. A primeira coisa que salta para mim aqui nesse texto está relacionada ao verbo ver. Veja o verso 31, 32 e 33. Os 3 personagens. Por acaso descia por ali um sacerdote, representante do povo diante de Deus. Descia um sacerdote que quando viu, sua Bíblia está escrito viu? É a mesma versão aqui. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada e passou direto. Agora um levita fazia o mesmo caminho. Quando que viu o homem caído, também o evitou, passando pelo outro lado. Então veio um samaritano. Ao ver o homem, teve compaixão dele. Todos os 3, meus irmãos, viram a mesma coisa. Todos os 3 estavam passando por aquele caminho
e eles viram aquele homem no chão. O sacerdote viu, esse viu que Jesus usou aqui, significa que ele percebeu conscientemente a situação. O original da palavra significa isso, esse viu, ele percebeu conscientemente o que estava acontecendo com aquele homem. O levita também viu, ele teve plena consciência do estado daquele homem. Ou seja, gente, não foi ignorância, não foi distração, foi uma escolha intencional, pensada, de eles passarem para o outro lado da rua. Eles viram claramente o que estava acontecendo, mas eles decidiram não ajudar aquele homem. Não houve dúvida, não houve confusão, não houve uma distração. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo ali. É isso que Jesus está falando sobre esse viu. O sacerdote e o levita viram a dor do outro. Mesmo assim, eles decidiram ignorar aquele homem. Mas o samaritano, o bom samaritano, ele também vê a mesma situação. Ele também vê da mesma maneira que os outros, mas ele decide agir com compaixão. Ele decidiu agir diferente. E aí está a grande diferença, gente, de alguém que anda em generosidade, de alguém que carrega generosidade. E a primeira aplicação para a gente desse texto aqui nessa manhã é que nós também passaremos por momentos nas nossas vidas que o Senhor vai nos mostrar situações. Nós passaremos por momentos de testes, entre aspas, que o Senhor vai nos mostrar coisas. Nós seremos desafiados, claro que de maneira diferente. Talvez nunca nós vamos ver alguém que foi assaltado, foi deixado quase morto lá. De maneiras diferentes, o Senhor sempre vai nos mostrar algo. Nós vamos ver, se você prestar bem atenção no seu dia a dia, eu tenho certeza que você já passou por isso, ou você ainda vai passar, mas dificilmente nós não passamos por isso, de nós vermos uma necessidade, porque o Senhor nos mostra isso. E isso vai acontecer nos lugares menos inesperados. Você vai ver. Lembre-se que a generosidade, coloque isso na sua mente, a generosidade, ela não tem a ver somente com dinheiro. A generosidade, ela vai além do dinheiro. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava em São Paulo, isso já tem 20 anos, mais ou menos, estou ficando velho. Mas ali nos meus 18, 19 anos, eu trabalhava em São Paulo e eu trabalhei lá na Conde de Sarzedas, não sei nem como fala de Sarzedas. Vendia livros evangélicos lá. Acho que foi meu segundo emprego, se eu não me engano. Ou primeiro, não lembro. Não, eu trabalhei já como mecânico quando eu tinha 13 anos. E esse foi o segundo. Mas eu trabalhava nessa loja de livros e eu me lembro que uma pessoa pediu para eu trazer uns livros infantis. Ela fez uma encomenda comigo e eu estava no trem com esse livro infantil que não era meu. E eu me lembro que eu estava chegando em Poá já, perto de descer, mas no trajeto ali de Guaianazes até Poá, que você faz a baldeação, nem sei se faz ainda. Olha o cara do trem ali, né? Você fazia a baldeação em Guaianazes, aí o trem acho que vinha até Mogi. E ali naquele momento de Guaianazes até Poá, tinha uma mulher com uma criança na minha frente. E ela era uma pessoa que aparentemente não tinha condições. E o Senhor tocou no meu coração, dá esse livro para essa criança. E tocou no meu coração e eu fiquei pensando. Foi bem? Fala amém aí, gente. Amém! Som, aí. Amém. Vamos continuar. Está me ouvindo o som? Eu estava lá no trem e Deus tocou no meu coração para dar um livro para aquela criança. E aí foi chegando em Poá
aquele livro não era meu, mas eu podia comprar outro livro no outro dia e trazer para aquela pessoa que tinha encomendado. E eu cheguei ali no trem, eu saquei o livro e dei na mão da mãe da criança. Falei para ela assim: ó, Deus tocou no meu coração de te dar esse livro. E eu falei algumas palavras para ela, não lembro certinho o que eu falei, já faz 20 anos. Mas eu dei o livro para ela e eu saí do trem. Eu estou contando isso porque eu vi uma oportunidade, Deus me mostrou algo. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher depois disso. Nunca mais eu vi ela, e se eu ver ela hoje, eu não sei como que é o rosto dela e da criança dela. Mas Deus tocou no meu coração e eu fiz algo. Mas, meus irmãos, eu quero confessar para vocês algo. E eu acho que não chega a ser um pecado, mas eu quero confessar algo para vocês. Semana passada, eu nem falei isso para a Má, mas semana passada a gente estava no mercado, no Chibata, e eu estava pagando a nossa compra, veio uma pessoa que a gente conhecia, e ela começou a passar a compra atrás da gente. E Deus tocou no meu coração: paga a compra dela. E sabe o que aconteceu? Eu não paguei. Eu ouvi Deus falando comigo, mas eu não paguei. Eu não sei o que aconteceu na hora. Eu não posso falar para você que eu me distraí, mas eu achei que era uma coisa da minha cabeça e eu não paguei a compra dela. Eu peguei as nossas coisas e a gente foi embora. Quando a gente chegou em casa, eu falei: puxa vida, eu perdi a oportunidade de ser uma bênção para aquela pessoa, porque eu poderia ter pagado a compra dela. E eu não sei, eu pagando a compra dela, se aquela pessoa estava esperando uma resposta de Deus para alguma coisa, você entende? Eu confesso para vocês isso porque aconteceu faz 2 semanas, 2 ou 3 semanas. Deus sempre vai nos mostrar algo. Deus vai tocar nos nossos corações com pequenas coisas. Mas tem situações que é como esse samaritano, como esse levita. Eles viram a dor, mas eles decidiram não agir com compaixão. Deus tocou no meu coração, estou confessando para vocês aqui. Eu não sei se chega a ser um pecado, mas Deus tocou no meu coração e eu não fiz. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Eu não sou um cara que fica retendo. Eu acredito que eu sou generoso, mas nesse momento eu falhei. Eu deveria ter feito. E muitas vezes a gente faz isso, sabe? Às vezes a gente decide atravessar a rua. Às vezes a gente decide passar pelo outro lado da calçada. Que o Senhor nos ajude nesses dias a estar atento, a não ignorar aquilo que o Senhor mostra para a gente. Porque nós vamos ver o primeiro ensinamento, a primeira coisa que eu tiro desse texto é a questão da visão. Você vai ver. Segundo o ensinamento que eu tiro aqui, expresse sua generosidade com atitudes concretas. Esse é o segundo ponto: expresse sua generosidade com atitudes concretas. O verdadeiro amor cristão, a pessoa que é generosa, ela expressa isso com atitudes reais. Porque amar é servir, amar é ajudar, amar é cuidar. A generosidade prática, ela é o resultado natural de uma fé viva e atuante. D.L. Moody fala que a fé que não age em amor é fé morta. A fé verdadeira se curva para levantar o que está caído. Na nossa história aqui do samaritano, o samaritano, ao ver o homem, a Bíblia fala que ele teve compaixão dele. Ele expressou a generosidade com atitudes concretas. Veja o verso 33 de novo. Vamos ler de novo 33. Então veio um samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele. Verso 34. Foi até ele. O samaritano, ele agiu. Ele viu a necessidade, ele agiu na hora. Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou-o sobre seu animal, o levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse:
Cuide deste homem, se os custos excederem isso, eu o reembolsarei na minha próxima viagem. Aquele bom samaritano, ele agiu diante daquilo que ele tinha visto. Ele parou o seu trajeto, ele estava vindo, não sei como ele estava vindo, mas estava vindo de cavalo, não sei, ele parou o seu trajeto, ele viu aquela situação. E eu fico imaginando a cena, ele vindo correndo, e ele indo até aquele jovem, não sei se é um jovem, cara, calma, você vai ficar bem. E ele já tira a blusa dele, tira a capa, tampa a nudez dele. E ele começa a procurar coisas para tratar daquele homem, vai na mochila dele, pega o óleo, o vinho. Então ele começa a tratar dos ferimentos daquele homem. E aí, após ele fazer isso, ele pega aquele homem, leva o seu animal e leva esse homem até uma hospedaria. Aquele homem, aquele samaritano, ele não estava preparado para isso. Provavelmente ele tinha uma agenda naquele dia, ele cancelou a agenda dele, ele cancelou os compromissos dele para estar cuidando daquele homem. Aquele samaritano, ele não estava com as roupas apropriadas, ele não estava preparado para aquele momento, mas o seu coração estava. O coração dele estava preparado, o coração dele estava pronto para servir. Ele amou um homem que ele nem conhecia. Ele nem conhecia aquele homem. Não se trata de quem é o próximo, mas como ser um próximo. Essa história tem falado ao meu coração nessa semana. E o mais interessante, aquele samaritano, ele usou aquilo que ele tinha à disposição. Ele usou aquilo que estava nas suas mãos. Ele usou aquilo que estava ao seu alcance, o que? O óleo, o vinho, o tempo e o dinheiro, para cuidar daquele ferido. A generosidade prática é aquela que vê a necessidade e age com o que tem ao seu alcance. A generosidade prática é isso. Deus nunca vai nos pedir além do que nós temos. Deus nunca vai pedir para você além do que você tem, daquilo que você possui. Deus sempre vai provocar para nós sermos generosos com aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que está nas suas mãos. Esse samaritano tinha óleo, tinha vinho, ele tinha isso nas mãos dele e ele foi usado dessa maneira. Deus nunca vai te pedir além do que você tem, além do que você possui. Porque se Ele te pedir além, você não vai conseguir fazer. É por isso que Deus fala para a gente se fiar um pouco. É por isso que Deus fala para a gente fazer com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Ah, mas eu tenho tão pouco, Tiago. Eu tenho tão pouco, eu tenho só um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão, mas é isso que o Senhor precisa. Ah, mas eu tenho tão pouquinho aqui, eu só tenho um pouquinho de azeite, mas é isso que o Senhor precisa. É o nosso pouco, é aquilo que está nas nossas mãos, é aquilo que está nas suas mãos. Para Ele é suficiente. O samaritano, gente, ele não pensou duas vezes em usar aquilo que ele tinha. Ele não ficou pensando: ah, mas esse óleo é para fazer pão para minha família. Ah, mas esse vinho aqui, puxa vida, é um vinho que eu comprei para minha família. Ele não ficou pensando nisso, ele agiu prontamente, ele foi e acolheu aquele ferido. Ele se sujou, ele jogou a capa dele, cobriu, gastou o dinheiro para hospedar aquele cara que ele nem conhecia. Ele não ficou pensando, sabe por quê, gente? Muitas vezes nós não agimos com generosidade porque a gente acha que vai faltar para a gente. Às vezes nós não agimos porque a gente acha que não vai dar. A gente não divide porque a gente acha que é nosso. Às vezes a gente não age em generosidade por causa disso. E às vezes a gente se esquece do que Deus prometeu para nós, que Ele estaria conosco todos os dias,
que Ele cuida de nós como Ele cuida dos pássaros. Olhem para os lírios dos campos, eu cuido de você. Nós podemos andar em generosidade, nós podemos ser como esse samaritano, com o pouco que nós temos, com aquilo que nós temos. A Aurora está vivendo essa fase agora de que é meu. Quem já teve criança talvez passou por essa fase, mas ela está com dificuldade às vezes de compartilhar com as amiguinhas aquilo que está na mão dela, e ela fica, é meu, e a gente está tentando ensinar para ela, ela é uma criança, é um bebê, para mim é o meu bebê. A gente está ensinando para ela, a gente até comprou um livro que fala sobre dividir. O elefante dividiu com a girafa, o pano, não lembro a história certinho. Mas a gente está tentando ensinar para ela aprender desde criança a dividir aquilo que ela tem, a semear aquilo que ela tem, a ser generosa. Quando é uma criança, nós também estamos aprendendo, não é? Aquele samaritano, desprezado culturalmente, rejeitado pelos judeus, ele se tornou um exemplo porque ele agiu em resposta àquilo que ele tinha visto. A verdadeira generosidade não depende do status, não depende da religião, não depende de quem é a pessoa, mas depende da disposição do coração em agir. Depende da nossa disposição em agir com o coração. O bom samaritano, ele viu, ele agiu, ele serviu, ele se doou, ele foi generoso. E é assim que nós devemos nos portar, é assim que nós como cristãos devemos agir. Essa é a verdadeira generosidade, um coração doador. Meu desejo é que nós como igreja, a gente alcance esse nível de generosidade, de comprometimento. Com o que nós temos que ser fiel no pouco, fiel no que Deus está nos dando. É pouco, eu falei isso agora, é pouco, mas o Senhor só precisa do nosso pouco para multiplicar e para abençoar. Amém? Amém? Reforço aqui mais uma vez que a generosidade vai além dos nossos recursos financeiros, vai além do nosso dinheiro. A generosidade envolve tempo, atenção, disposição, acolhimento. E a generosidade, ela exige sacrifício. E é o terceiro ponto que eu quero falar aqui desse texto. A generosidade custa algo. A generosidade sempre vai nos custar algo. A generosidade, ela exige sacrifício. Doar é fácil. Doar quando é fácil é bom. Doar quando é difícil é amor. Há uma frase que eu peguei, eu não tinha quem tinha escrito. Eu dei um Google lá, fala que é de um autor francês, mas ele diz assim: se sua generosidade não lhe custa nada, talvez ela também não lhe valha nada. A generosidade vai custar algo para a gente. A ação desse samaritano envolveu um risco pessoal, envolveu tempo, custou o tempo dele, custou aquilo que ele estava carregando, custou o alimento, custou recursos financeiros. Mas essa é a generosidade que imita Cristo. É essa generosidade que se compromete com o outro até o fim. Essa é a generosidade cristã. Mesmo sem conhecer aquele homem, aquele samaritano, assumiu a responsabilidade de cuidar dele. Amar e se comprometer com a dor do outro, mesmo sem garantias de retorno. Lisbeth. Amar é se comprometer com a dor do outro, mesmo sem garantia de retorno. O samaritano, ele podia ter sido criticado pelos outros judeus, porque os judeus não aceitavam os samaritanos, mas ele correu risco. Ele foi lá e ajudou aquele judeu, ele ajudou aquele homem. Ele não permitiu que o medo tomasse seu coração, que as preocupações, que o preconceito. Ele agiu em generosidade, e ser generoso é arriscar-se em amor.
Amém? Primeiro ele viu, ele agiu prontamente. E a generosidade vai custar algo para a gente. Vai custar algo para mim e para você. E número 4, para concluir, Jesus é o nosso maior exemplo de generosidade. Você quer um exemplo de generosidade? Olha para a vida de Jesus. Cristo se doou completamente. Cristo é a figura desse samaritano. Cristo é a figura desse samaritano. Ele serviu os rejeitados, ele curou os doentes, ele se entregou pelos seus inimigos, ele se aproximou dos feridos, ele tratou das suas feridas, ele cuidou dos enfermos. Cristo amou. Ele é o nosso maior exemplo de generosidade. Quando você tiver dúvidas de como ser generoso, olhe para a vida de Cristo, olhe para a vida de Jesus, como ele se portou. Ele é o nosso maior exemplo. D.L. Moody fala: Cristo deu tudo por nós. A menor resposta que podemos dar é oferecer nossas vidas para servir aos outros. Ele mesmo sendo Deus, se esvaziou. O Tom leu sobre isso. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Ele se doou generosamente. Ele não reteve nada, mesmo sendo Deus. Ele entregou tudo. O bom samaritano, essa história é a figura de Cristo. Cristo é o bom samaritano. Jesus veio na nossa condição caída. Ele teve compaixão de nós. Ele pagou o preço pela nossa restauração. A generosidade de Jesus não ficou apenas em palavras. A generosidade de Jesus foi uma generosidade concreta. Ele viu a nossa condição, ele agiu, ele fez algo por nós. Ele caminhou com rejeitados, ele tocou nos impuros. Ele chorou com aqueles que estavam chorando, ele entregou a própria vida como sacrifício por amor a nós. Jesus entregou isso, custou tudo para ele. Nós podemos ser uma igreja generosa, porque o Senhor vai nos provocar esses dias, assim como Ele tem me provocado. No meu caso, foi uma questão financeira, de pagar no mercado aquele dia. Mas há outros tipos de generosidade, como a gente falou aqui. Você pode sentar com alguém e ter um tempo de conversa. Você pode convidar alguém, você pode fazer um bolo, você pode fazer uma carta, você pode orar por alguém. Não te custa nada orar por alguém. Não custa nada para a gente abraçar alguém e orar. Deus quer nos levar para um novo nível, igreja. Amém. Estejam atentos nesses dias. Deus está falando aqui domingo após domingo. Estejam atentos, porque o Senhor vai te mostrar. Esse é um mês de nós falarmos sobre a generosidade, e nós precisamos praticar isso. Tudo que nós ouvimos aqui, nós não falamos para você sair daqui e esquecer. Tudo que a gente fala aqui, a gente precisa pôr em prática. Eu te desafio essa semana, faça um ato de generosidade consciente. Eu não tenho recursos para fazer alguma coisa, não se trata de recursos. Faça algo essa semana. Pense em alguém da sua família, pense em alguém da nossa família aqui na fé, mas faça um ato de generosidade. Se o Senhor te mostrar alguma situação, não ignore. Olhe para essa situação e haja. Faça. Seja qual for o tipo de generosidade que Deus vai estar te pedindo. Se Ele te pedir, abençoe um irmão com uma oferta, faça, meu irmão. Se Ele te falar, abençoa fulano, ciclano, abençoa a igreja, eu não sei, Deus vai te mostrar algo. Haja, ofereça uma resposta. E eu tenho certeza absoluta que Deus não vai nos desamparar. Amém. Quando nós oferecemos uma resposta àquilo que Deus está nos mostrando, Ele vai te suprir a necessidade, Ele vai te dar
aquilo que você precisa. Mas lembre-se, a gente não precisa de muito. O que está nas nossas mãos é suficiente. Óleo, vinho, roupas. Aquele homem tinha aquilo, era o que estava nas suas mãos. O bom samaritano tinha aquilo. O que você tem é suficiente para você poder abençoar, para você ser generoso, para nós sermos generosos. Amém? Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Quero convidar o louvor. O último texto, 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Feche seus olhos, por favor. Encontre no seu coração algo, talvez você passou por uma experiência parecida com a minha, de que Deus tocou o seu coração e você não fez. Deus nunca vai nos condenar, não há uma condenação, mas se o Senhor está te mostrando algo, se você está vendo uma necessidade, peça ao Senhor graça para você corresponder àquilo que o Senhor está te mostrando. Peça a Jesus, me dá esse coração generoso. Senhor, eu quero um coração igual ao seu, que ama, que abraça, que se preocupa. Peça isso ao Senhor. O Senhor quer ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, porque nós desejamos viver isso para as nossas vidas. Nós desejamos viver em generosidade, Senhor. Assim como o bom samaritano, assim como o Senhor é generoso, nós queremos, como igreja, andarmos em generosidade. Por favor, Senhor, nos ajude, Senhor, a estar sensível àquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que nós temos visto, e que nós possamos agir com uma generosidade concreta, não apenas de palavras, não apenas com o olhar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, dê-nos esse coração, Pai, dê-nos esse coração, Senhor, dê-nos esse coração, Senhor. Eu queria orar por você que gostaria de dar novos passos em direção a essa vida de generosidade. Eu queria te convidar aqueles que desejam dar novos passos, que você venha aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Você que deseja, vem aqui na frente. Se você não deseja viver uma vida de generosidade, pode ficar no seu lugar. Eu estou aqui na frente. Você que deseja ter um coração assim como de Jesus, que andou em generosidade, que entregou tudo. Você que deseja viver isso, dê um passo, ofereça uma resposta agora ao Senhor. Vem aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você peça esse coração ao Senhor. Que você peça esse coração, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Peça isso a Deus, peça isso a Jesus. Nós celebramos o nome de Jesus. Amor, você não é nosso Deus. Amor, você não é nosso Deus. Você não nos domina. Amor, você não nos domina. Quem nos domina, quem tem controle sobre as nossas vidas é o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós quebramos todo sentimento de medo, todo sentimento de falta, todo sentimento que não vai dar, que vai voltar em nome de Jesus. Seja quebrado nessa manhã. Nós repreendemos o espírito de ganância, nós repreendemos o espírito de mesquinhez.
nome de Jesus, nós não aceitamos isso nesta igreja. Nós não aceitamos isso nas nossas famílias, nos nossos negócios. Em nome de Jesus, Mamon não é o nosso Deus. Mamon não é o nosso Deus. O Senhor, Criador de toda a terra, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida financeira da vida dos meus irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, vai de encontro às necessidades dos meus irmãos, seja de trabalho, seja de alimento, seja o que for, Senhor, nós clamamos por um novo tempo de generosidade aqui, um novo tempo de generosidade, uma generosidade atuante, uma generosidade concreta. Em nome de Jesus, nós desejamos essa igreja, Senhor. Nós desejamos essa igreja. Meus irmãos, eu vi o Senhor quebrando o espírito de Mamon no nosso meio. Mamon não é o nosso Deus. Fala isso comigo, Mamon. Mamon não é o meu Deus. O dinheiro não é o meu Deus. O meu Deus é o Senhor Criador. Prepara isso no seu coração. O meu Deus é o Deus Criador de todo o universo. Deus quebrou barreiras nessa manhã. Não tenha medo de ser generoso. Não tenha medo de expressar a generosidade. Porque o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu o que nós temos. É Ele que nos dá a semente. É Ele que nos entrega os recursos. É Ele que coloca nas nossas mãos. Mamon não é o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. E ainda que falte, ainda que não floresça algo, nós continuaremos olhando para Ti. Nós continuaremos com os nossos olhos fixos no nosso Deus, mesmo que falte, mesmo. Dizemos a Ti obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos. Possamos como igreja entrar nesse novo lugar de uma igreja generosa que ama aqueles que estão precisando, que entrega tudo, que não retém nada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Ele é bom. O Senhor é bom, Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer por essa manhã. E lembre-se, meu irmão, lembre-se. Pratique um ato de generosidade. Esse mês, essa semana, compartilhe algo com alguém, compartilhe uma carta, faça um bolo. Eu não sei o que o Senhor vai colocar no seu coração. Dê uma oferta, dê uma roupa, dê um presente, mas pratique a generosidade. Esse é o nosso desafio como igreja. Amém? Coloque a mão no coração. Pai, obrigado por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra que sempre toca os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez. Nós não cansamos de te agradecer. Que essa verdade possa estar na nossa semana. Que a gente possa estar atento para aquilo que nós vamos ver.
Se o Senhor mostrar uma necessidade, que a gente não atravesse a rua, que a gente não ignore, mas que a gente possa olhar e que a gente possa dar uma resposta em generosidade, em amor. Em nome de Jesus, abençoe os nossos trabalhos nessa semana. Abençoe aquilo que nós precisamos fazer e produzir, ó Pai, que o Senhor seja glorificado em todas as nossas ações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Abraço a pessoa que está próxima a você. Bom fim de semana. Deus abençoe.